No início da década de 1970, o assassino do alfabeto perseguiu Rochester, Nova York, matando meninas que tinham a mesma inicial igual à última, e esses crimes horríveis permanecem sem solução até hoje. Na tarde de 16 de novembro de 1971, uma jovem correu na beira de uma rodovia no norte do estado de Nova York. A criança agitou os braços enquanto fugia de um carro que vinha de ré em sua direção. Ela não estava usando nada da cintura para baixo. Cerca de 100 motoristas passaram pelo local e nenhum deles parou. Dias depois, a polícia encontrou o cadáver de uma menina de 10 anos em um barranco próximo. O crime chocante foi apenas o primeiro dos ainda não resolvidos assassinatos do alfabeto, uma série de assassinatos de crianças que ocorreram entre 1971 e 1973 em Rochester. Cada vítima era uma menina de 10 ou 11 anos. O primeiro nome de cada menina começava com a mesma letra do sobrenome, e o corpo de cada menina foi encontrado perto de uma cidade cujo nome começava com a mesma letra do nome da menina. O desaparecimento e a morte de Carmen Colon. Carmen Colon foi a primeira vítima dos assassinatos do alfabeto de Rochester. Na tarde de seu desaparecimento, a mãe de Colon a mandou à drogaria local para comprar um remédio. Depois de falar com o farmacêutico, Colon saiu para guardar o seu pedido. A casa dela ficava a apenas um quarteirão e meio da drogaria, mas ela nunca mais voltou à drogaria ou à sua casa. A família Colon chamou a polícia, que fez uma varredura no bairro, e 2 dias depois, 2 adolescentes em bicicletas avistaram um corpo perto do subúrbio de Rochester, no Chile. Em poucos meses, a polícia chegou a um beco sem saída. Outdoors espalhados pela área de Rochester imploravam por informações sobre a morte de Colon, prometendo uma recompensa de $6.000. Mesmo assim, o crime horrível permaneceu sem solução. A morte de Wanda Walkowics, a segunda vítima dos assassinatos do alfabeto. Durante mais de um ano, a polícia procurou o assassino de Carmen Colon. Foi então que o assassinato de uma segunda menina indicou um possível motivo. Wanda Walkowics tinha 11 anos quando sua mãe a mandou ao supermercado local comprar mantimentos para o jantar em 2 de abril de 1973. Depois de comprar $8,52 em mantimentos, Walkowics desapareceu. Naquela época não sabíamos nada sobre o que poderia acontecer se você caminhasse até a loja, disse Rita, irmã de Walkowics. Um dia depois, a polícia encontrou o corpo de Walkowics no fundo de um aterro de uma rodovia em Webster. Os 2 crimes pareciam surpreendentemente semelhantes. Tanto Walkowics quanto Colon desapareceram à tarde e ambas foram estranguladas e estupradas. Enquanto o medo tomava conta da comunidade de Rochester, a polícia procurava suspeitos. Chegaram relatos, incluindo o avistamento de Walkowics entrando em um veículo marrom logo após sair do supermercado, mas o caso dos assassinos do alfabeto permaneceu em aberto. Uma terceira vítima é morta e a polícia permanece perplexa. Em 26 de novembro de 1973, cerca de 6 meses após a morte de Wanda Walkowics, outra garota de Rochester desapareceu. Michelle Maenza, de 11 anos, desapareceu quando voltava de um shopping center para casa, e 2 dias depois, a polícia encontrou seu corpo na Macedônia. Os relatórios mais uma vez chegaram, e uma mulher relatou ter visto uma jovem parecida com Maenza do lado de fora de um restaurante fast food. A autópsia de Maenza mostrou que ela realmente comeu um hambúrguer antes de morrer. Depois um homem se lembrou de ter visto um carro parado na beira da estrada com um pneu furado. Quando parou para falar com o motorista, viu uma garota parecida com Maenza sentada no carro, e o homem que dirigia deixou claro que não queria ajuda. As testemunhas descreveram o suspeito e a polícia fez um esboço. Durante semanas, a polícia filtrou milhares de ligações sobre o caso. O homem que matou Wanda Walkowics é responsável por este assassinato, e há uma forte possibilidade de que ele também seja responsável pela morte de Carmen Colon, disse um policial de Rochester após a morte de Maenza. A polícia também lutou com as características estranhas do caso, pois todas as 3 vítimas tinham iniciais combinando. Daí surgiu o nome Assassinatos do Alfabeto. Os corpos foram todos encontrados em cidades com as iniciais das vítimas. Foi uma coincidência? Ou será que o padrão era a chave para resolver o caso? Suspeitos e teorias no caso dos assassinatos do alfabeto. A polícia investigou vários suspeitos, incluindo o tio de Carmen Colon. Horrivelmente, eles descobriram vários estupradores e assassinos em série na área de Rochester no processo. O bombeiro Dennis Termini cometeu mais de uma dúzia de estupros em sua garagem.
e quando a polícia o encurralou, Termini deu um tiro na cabeça. Joseph Naso passou um tempo em Rochester antes de um tribunal o mandar para o corredor da morte por matar 6 mulheres, incluindo 4 com iniciais duplas, mas nenhuma evidência o liga aos assassinatos do alfabeto de Rochester. No entanto, o DNA recuperado do assassinato de Valkovics excluiu esses potenciais suspeitos. O serial killer Kenneth Bianchi cresceu em Rochester antes de se mudar para a Califórnia, onde ficou conhecido como o estrangulador de Ulcid. Embora continuasse sendo um suspeito, ele negou repetidamente ter cometido os assassinatos do alfabeto. O escritor de crimes reais Michael Benson, que cresceu em Rochester, acredita que os assassinatos do alfabeto foram cometidos por várias pessoas. Acredito que Wanda e Michelle foram mortas pela mesma pessoa, mas Carmen era diferente, disse Benson. Diferenças sutis no método de assassinato, bem como o relato de uma testemunha de ter visto 2 adultos com Colon levantam a possibilidade de ser um assassino imitador. Os crimes permanecem sem solução após décadas. Mais de 50 anos depois de terem começado, os assassinatos do alfabeto permanecem sem solução. Você tem essa aura das iniciais, disse Robert Edsky, detetive que trabalhou no caso em 2009, ao Democrat and Chronicle. Eles estão conectados? Eles não estão conectados? Não sabemos disso. É possível que as iniciais duplas sejam uma coincidência, os nomes combinando estavam em alta quando as vítimas nasceram. Em 2022, uma influencer postou que seu avô poderia estar por trás dos assassinatos do alfabeto, informou a Newsweek. Ela disse que ele tinha um carro marrom como o que o assassino supostamente tinha, e que era dono de uma mercearia onde gatos rondavam o porão em busca de ratos, e pelos de gato brancos foram encontrados nas roupas das 3 vítimas. Mais uma coincidência foi que ele também conversou com Wanda Valkovics no dia de seu desaparecimento e ofereceu uma recompensa quando ela desapareceu. Mas com pistas tão vagas, dezenas, se não centenas, de homens da área de Rochester se enquadram nesse perfil, com muitos dos suspeitos originais mortos. Os assassinatos do alfabeto provavelmente permanecerão sem solução. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais nenhum desses casos misteriosos.